por que que o jejum vai te emagrecer e por que que ele dá certo para umas pessoas e para outras não, e como você pode reverter isso para fazer ele dar certo para você também. Seu corpo não está te sabotando, você só não sabe a regra do emagrecimento. Eu não tenho dúvidas que você já ficou grandes períodos sem comer, já fez dieta restritiva, já fez low carb, já fez dieta da maçã, dieta da sopa. Eu tenho certeza disso, porque esses são os relatos de muitos clientes. Muitas pessoas estão muitos anos sendo carregados pela gordura que os acompanha. Um barrigão, braços grandes, a pessoa perdeu mobilidade, perdeu a autoestima e hoje você pode entender no passo a passo como mudar isso aqui. Vamos lá? Salve família Performance Pro, sejam muito bem-vindos a um conteúdo maravilhoso que vai mudar completamente a vida de vocês, o cenário da vida de vocês, da família de vocês. Se você está aqui é porque você está no processo de emagrecimento ou você já aplica jejum e talvez esse jejum que você quer aplicar e está com medo dele não dar certo, ou você já está aplicando e ele não está dando certo, hoje a gente vai mudar esse cenário aí. Vou te explicar por que que o jejum emagrece umas pessoas e não emagrece outras pessoas, para você conseguir entender o mecanismo, aplicar certinho e finalmente ter o seu resultado e tirando aquele barrigão que está te acompanhando há muitos anos. Vamos lá? Vamos entender? É muito simples. Por que que o jejum dá certo para umas pessoas e para outras não? Por que que a minha amiga aplicou o jejum e emagreceu 10, 20, 30, 40 quilos e eu tô aqui estagnado e a coisa parece que não funciona para mim? Coitado de mim, meu Deus do céu, me ajude. Calma, eu vou te ajudar agora. O jejum, ele dá certo para qualquer pessoa que aplicar corretamente. Isso é o que os estudos mostram e se você tem dúvida, você precisa ver a trilha completa desse jejum maravilhoso que eu estou criando aqui para vocês no passo a passo, como aplicar, o porquê de cada coisa, o que comer depois. Veja a nossa trilha que ela vai resolver com certeza todas as suas dúvidas e vai fazer você aplicar certinho, porque está em passo a passo. E aí você não vai ter como errar. Mas o que os estudos mostram sobre jejum intermitente é qualquer pessoa que esteja com sobrepeso, que esteja com obesidade, que esteja com gordura acima de 25%, se aplicar um jejum de 12 a 18 horas por dia, ela vai reduzir o peso, vai melhorar o colesterol ruim, vai melhorar os triglicerídeos, vai reduzir a inflamação e vai viver mais. Vai ter mais longevidade, porque vai estar controlando uma das áreas que mais afeta a saúde humana, que é o metabolismo. Você vai conseguir resetar o seu metabolismo se você fizer um jejum certo de 12 a 16 horas ou 18 horas, e para isso basta ver o vídeo de como fazer jejum no passo a passo, que está aqui em cima. Você clica lá, vê como aplicar e vai dar tudo certo. Então, como a ciência demonstrou que o jejum dá certo para qualquer pessoa que aplicar certinho, e você vai aplicar se você assistir esse vídeo até o final, quais são os cuidados que você tem que ter para não fazer algo errado? O primeiro cuidado é o seguinte: não adianta você iniciar um jejum, ficar 12 horas, 14, 16 ou 18 horas, 24 horas sem comer, se na primeira refeição que você fizer, ela for uma refeição muito cheia de açúcares e gordura. Se você pegar a primeira coisa que você colocar na boca para se alimentar, for alguma coisa que seja carboidrato ou carboidrato refinado, você vai dar um grande pico de açúcar no sangue, o açúcar vai aumentar muito rápido no seu sangue e o corpo vai inibir a queima de gordura, até você fazer a digestão completa desse alimento. Enquanto o açúcar estiver alto no sangue, o corpo para de queimar gordura estocada. Ele prefere pegar o açúcar, que é mais fácil, a pegar uma gordura, quebrar ela e transformar ela em açúcar, para depois ele consumir. Então, você tem que tentar entender que não adianta fazer jejum e ficar dando vários picos de açúcar nas próximas refeições.
E, obviamente, se você quiser reduzir esse pico de açúcar, basta você fazer uma regra muito básica que dá certo sempre. Quando for iniciar a primeira refeição, você vai iniciar a refeição com proteínas, apenas isso. Então, se você está no café da manhã, comece com ovos, depois vai para a fruta e depois vai para o seu pãozinho. Se você está no almoço, comece pelas saladas e proteínas, depois o arroz e feijão e depois o seu carboidrato refinado ou o seu suco. Normalmente o pessoal toma suco junto com a comida e às vezes toma um monte de suco com açúcar. Isso quebra a queima de gordura. Coloca o suco lá para o meio da refeição e por fim o seu carboidrato refinado, que são os seus doces e a sua sobremesa. Se fizer isso, você vai estar fazendo a regra certa e não vai atrapalhar o processo de emagrecimento. O segundo ponto que as pessoas erram muito é que não entende a relação da gordura consumida com as calorias do organismo. Se você quiser aprender o conteúdo completo sobre calorias com exemplos de refeições, basta ver esse vídeo aqui, que lá tem explicando passo a passo caloria dos cafés da manhã, do almoço, da janta e como você pode descobrir a sua caloria máxima para nunca mais consumir calorias acima do que você pode consumir. E isso vai te emagrecer com certeza. Mas de uma maneira geral, se você já está fazendo jejum, você já restringiu a sua alimentação, que era o dia inteiro, para apenas 8 horas no dia ou 12 horas. Então, consequentemente, ao final do dia, você vai estar consumindo menos caloria do que você consumia antes, porque a janela de alimentação ela está menor e você consegue comer menos calorias por conta disso, e isso te emagrece. Mas ainda assim, você tem que tentar não colocar muita gordura nas suas refeições. Então, se você coloca muita gordura de manhã no seu pão, por exemplo, passa muita manteiga, todos os alimentos que você come não são light, são alimentos normais, que são mais ricos em gordura. A sua refeição, cada uma delas, vai ser uma refeição muito calórica. E não adianta fazer jejum e terminar o dia em superávit calórico. Ou seja, se você consumir mais caloria do que o seu corpo gasta, ainda que você faça um jejum de 24 horas, você vai engordar. Porque o que emagrece no final é o déficit calórico. Déficit calórico. Tem que consumir menos caloria do que seu corpo gasta. Mas fiquem tranquilos. Só de fazer o jejum de 12 a 16 horas, você já vai bater isso aí, porque você não vai consumir muita gordura. Então a regra muito básica para consumir menos gordura e conseguir emagrecer com o jejum. De manhã, corta essa manteiguinha. Corta ela. Ao invés de comer também os seus requeijões, as suas coisas que não são fit, não são baixa em gordura, começa a comprar coisas fit, coisas que são baixas em gordura. E aí o seu requeijão vai ter menos caloria, assim como todos os nutrientes que você for fazer. Café da manhã, prefira começar com ovos, não coloque muita gordura para poder fazer o ovo, coloca só um fiozinho de azeite ou um pedacinho de manteiga bem pequenininho. E aí você vai conseguir ter pouca gordura no seu café da manhã. E no almoço e na janta, nunca coloque muita gordura para poder fazer os alimentos. Não se coloca carnes gordas no feijão, porque ele fica muito calórico. Não se coloca muito óleo para poder fazer o arroz ou o macarrão. É sempre, pessoal, um fio. E se você colocar muita carne gorda também, aquelas carnes que tem placa de gordura, linguiça, picanha, essas carnes que tem mais gordura de uma maneira geral, contra filé, você não precisa mais colocar gordura na sua refeição. Só essa gordura aí talvez bata mais caloria do que o seu corpo gasta por dia. E você acaba engordando mesmo fazendo jejum. Então a regra do almoço e da janta é a seguinte: se a gordura da carne for grande, você não coloca gordura para poder fazer comida. No máximo, um fiozinho ali para dourar ali o tempero e acabou. Não coloca depois azeite, porque cada um fio de azeite aí é 100 quilocalorias. Saiba disso. 3 fios de azeite, 300 quilocalorias. No almoço, na janta, mais o café, você está consumindo 1000 quilocalorias só de azeite, só de gordura, e isso vai fazer você engordar. E também não esqueçam de compartilhar com a família e amigos de vocês
esses conteúdos que ajudam muitas pessoas. Estamos resolvendo sobrepeso, obesidade e doenças no mundo, pessoal. Ajudem o canal a crescer, mas principalmente ajudem outras pessoas para que a nossa família Performance Pro cresça, ajudando cada vez mais o mundo. E o terceiro e último ponto que fazem as pessoas engordarem, mesmo fazendo jejum, é a idade. Com certeza, minhas queridas, principalmente as mulheres aqui, vocês realmente têm um pouquinho mais de dificuldade de queimar mais calorias do que o homem, ainda mais se tiver na menopausa. As mulheres na menopausa estão abaixando os hormônios e nessa queda do hormônio natural da mulher, que é a progesterona, o estrogênio, essa queda para a mulher, ela é um pouco mais estressante. A mulher sente sudorese, a mulher sente um pouco mais de ansiedade, a mulher sente o metabolismo mais lento e ele fica mais lento. E essa ansiedade dá um pouco mais de fome e isso é totalmente natural. Esses pensamentos mais intrusivos, ruminantes que as mulheres sentem na menstruação e principalmente na menopausa, que a menopausa é como se fosse o que a mulher sente na menstruação, só que prolongado, em queda constante de hormônio. E toda vez que a mulher tem queda de hormônio, ou o homem também tiver alguma disfunção, ou porque usa hormônios, essa queda de hormônio gera ansiedade, gera pensamento, gera comportamentos um pouco mais depressivos. Tudo isso, segundo o que os artigos mostram, toda vez que você está um pouco estressado, você busca um pouco mais de alimentos açucarados e gordurosos. E aí isso se comunica com o assunto anterior. Muita caloria, fica difícil emagrecer. Somado a um metabolismo lento, que a mulher tem um metabolismo mais lento que o homem, porque a testosterona aumenta o metabolismo e a progesterona e o estrogênio dá uma reduzida. Então, nesse sentido, como as mulheres têm mais dificuldade de queimar a gordura, as mulheres têm que evitar mais ainda alimentos açucarados, porque quebram a queima da gordura, e evitar alimentos muito gordurosos, porque aumenta a caloria e a caloria máxima da mulher é uma média de 1.300, 1.500, enquanto do homem é uma média de 1.800 a 2.000. Então você já percebe que a mulher não pode comer a mesma quantidade que o homem. E aí entra a principal arma que a mulher pode fazer com a própria vida. É fazer exercícios, mesmo que seja em casa, e pode treinar com o titio Armando, assinando o plano de assinatura anual ou usando também algum treino que eu tenha colocado aqui no YouTube, ou fazendo treinos em casa, caminhadas, corridas, academia, e também evitar fazer alimentos muito gordurosos. Se fizer essas duas estratégias, vocês vão conseguir emagrecer aplicando o jejum. Então você precisa entender de uma vez por todas, minhas queridas, a mulher tem um pouco mais de dificuldade de queimar gordura, mas não é o fim do mundo. Se você aplicar o protocolo certinho, entender esses 3 passos aqui, aplicar o jejum de 12 a 16 horas, vocês vão emagrecer. Só cuidado com a gordura e, se possível, faça exercícios, porque isso vai queimar 300 a 500 quilocalorias a mais que vocês precisam para emagrecer. E como eu falei de jejum e treino, eu tenho certeza que muitos e muitas de vocês têm dúvida se pode fazer jejum intermitente e treinar. Posso treinar em jejum? E se eu fizer jejum, será que isso vai queimar a minha massa magra que eu batalhei tanto para conseguir? Se quer tirar essas dúvidas, esse é o vídeo que vai fazer vocês terem essas respostas. Assista a esse vídeo que você vai saber tudo sobre o jejum, treinar e ganhar massa muscular. Eu conto com vocês e até a próxima. Assista o vídeo, não esqueça.